Hoje vamos falar, mais uma vez, sobre esse livro 15 do seminário de Jacques Lacan, denominado O Ato Psicanalítico. Lá pelo finalzinho, a partir da página 255, Lacan está num certo momento de concluir e começa a fazer uma relação do desejo do analista com o fantasma do analista. Mais tarde ele vai definir o desejo do analista como um desejo de obtenção de pura diferença. Desejo de saber da pura diferença. Diferente do desejo de um analista. Como essas coisas ocorrem simultaneamente numa só pessoa, então é legítimo que se faça essa distinção que o Lacan pretende que seja em termos lógicos, dentro desse momento da lógica do significante, que está sendo elaborada a partir de uma certa refutação da lógica formal de Aristóteles, com o acréscimo, a contribuição do pai da semiótica, Charles Sanders Peirce. Então, uma modernização da lógica, a lógica simbólica, como se fosse uma depuração da lógica formal, que está sendo considerada como uma espécie de pavimento para fazer o chamado jardim à francesa que o Lacan pretendia para lidar com o que se chama a baderna psicanalítica, por um pouco de ordem nas instituições tradicionais, que ele chama assim duramente aqui de sociedades mortas que vão determinando o futuro da psicanálise. Então, são questões polêmicas do ponto de vista das instituições, da relação entre as instituições, e que fazem normalmente parte do ensino do Lacan. Então, a partir da página 255, ele diz: se eu tivesse podido falar do ato psicanalítico até o final, teria sido para lhes dizer que não foi à toa que lhes falei do desejo do psicanalista. De fato, é impossível que ele venha de outro lugar senão do fantasma do psicanalista, a saber, do que há de mais opaco, de mais fechado, de mais autista na sua fala. O choque, de fato, é impossível que ele venha de outro lugar senão do fantasma do psicanalista. O choque por meio do qual se degela no analisante a fala e que faz com que se multiplique com insistência essa função de repetição na qual podemos lhes permitir apreender o saber do qual é um joguete. Somos joguetes de um saber do inconsciente, do grande outro. Do inconsciente considerado como discurso do grande outro. Seguramente isso pode causar um pouco de frisson, mas não estamos preocupados com isso nos tempos que correm. Desse modo se confirma que é por meio do outro grande que a verdade se faz saber. O tempo todo ele investigando essas relações entre o saber e a verdade. E é sempre assim que ela surge. O que sabemos a mais é que isso se produz em uma relação com o outro que não tem nada de místico, nem de transcendental. O nó, cuja curva desenhei no quadro, sob a forma de uma pequena alça que está ali, que por um triz poderia se soldar na sua duplicidade de alça e tornar a se fechar, de maneira a não aparecer mais, a não ser como círculo, a imagem do círculo como sempre conotando um fechamento, o que a experiência nos dá. E aqui mais uma distinção. Ele já tinha elaborado essa figura, sujeito suposto saber, e agora apresenta
uma outra figura, o sujeito, o suposto demanda. E também, no final do seminário, ele chega à conclusão de que não há diálogo, o que é grave, o que põe em crise toda uma concepção de análise que se baseia numa dialogia, que se baseia numa relação do sujeito com o outro, mediado por uma tradição discursiva. A saber, que o sujeito suposto saber, onde ele realmente está, ou seja, onde ele não é o analista, mas onde está o que supomos que de fato ele sabe, esse sujeito, na medida em que ele é inconsciente, se duplica nisso que a prática, essa prática que é um pouco rasteira, o coloca em paralelo, a saber, o sujeito suposto demanda, a suposição de que o sujeito peça, exija alguma coisa. Não vi alguém, não vamos nomeá-lo, que parecia todo orgulhoso de questionar um membro do movimento de 22 de março, lá na França, para lhe perguntar: o que o senhor pede a nós, analistas? Escrevi em algum lugar que o analista era esse personagem privilegiado, certamente cômico, que, com a oferta, criava a demanda. Ele acompanha toda essa figura da economia política, né, da lei da oferta e da demanda, para falar do difícil marketing psicanalítico, o marketing que o psicanalista faz. É bastante evidente que, nesse caso, a coisa não funcionou. Mas isso não prova que não tenhamos nada a ver com o que se passa nesse âmbito. Quer dizer que eles não nos demandam nada. E depois? É justamente o erro do analista acreditar que é na demanda que ele deve intervir. Surpreendente. E é isso que não cessam de teorizar. Ao passo que o que está em jogo é muito precisamente o intervalo, mais uma vez essa ideia de brecha, de falta, o intervalo entre o sujeito suposto saber e o sujeito suposto demanda. Por um fato que, no entanto, conhecemos há muito tempo, que o sujeito não sabe o que demanda. É isso que permite que depois ele não demande o que sabe. Esse intervalo, essa ânsia, essa banda de Möbius, para reconhecê-la onde ela está, nesse pequeno nó rabiscado no quadro, como pude, não me empenhei muito, é esse resíduo ao qual o outro se reduz inteiramente para nós, a saber, o objeto pequeno a. O papel do objeto A é de falta e de distância, essa noção de distância que ele vai criticar quando aplicada pelo seu rival na IPA, o Maurice Rouvet, de quem ele caçou o tempo todo no estudo da neurose obsessiva. O papel do objeto A é de falta e de distância, de modo algum de mediação. Daí se impõe essa verdade que é descoberta, tangível, que aqueles que a tocaram possam não esquecer isso, de que não há diálogo. A relação do sujeito com o outro é de ordem essencialmente dissimétrica. O diálogo é um logro, olha só. Foi no plano do sujeito, na medida em que este se purificou, que a ciência se instituiu na sua origem. No âmbito do outro, nunca houve nada mais verdadeiro que a profecia.
Em contrapartida, é no âmbito do outro que a ciência se totaliza, o que significa dizer que, em relação ao sujeito, ela se aliena completamente, na sua pretensão, na pretensão do cientista de querer tudo saber e tudo explicar. Trata-se agora de saber onde ainda pode residir, no âmbito do sujeito, algo que seja da ordem da profecia. Mas isso fica para um outro encontro.